Olá, muito bom dia para você. Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo, um dia especial para a gente celebrar o Senhor, para a gente refletir na palavra dele, para a gente louvar a Deus junto e ter esse tempo de comunhão, é ou não é? Você anda muito estressado? Com certeza anda. Eu queria ler um trecho da Bíblia antes da gente começar o culto aqui, ou começando o culto. Eu gostaria de ler um trecho do Salmo 42. Se você puder ver aí na sua Bíblia comigo, Salmo 42, no versículo 5 diz assim: Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Esses são dias de estresse. A gente está vivendo muito estresse, muita ansiedade, muita preocupação. Já eu vou estar falando sobre isso na mensagem que a gente vai refletir nela. Agora, a gente vai louvar a Deus e louvar a Deus que esse é o nosso auxílio, que é o nosso refúgio, que é o Deus que nos visita com paz, mesmo nos dias da dificuldade, né? Vamos orar então, nesse início? Senhor nosso Deus, o Senhor é bom e nós reconhecemos isso nesse dia e nessa manhã. Reconhecemos que as misericórdias do Senhor se renovaram nesse dia e, como diz a palavra do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Eu oro para que, mais uma vez, o Senhor venha, o Senhor nos visite cada um na sua casa, no lugar onde cada um está agora, e o Senhor atraia a mente, o coração, a alma para o Senhor. O Senhor libere a sua palavra, a sua visitação e tudo que a gente fizer nesse lugar e em todos os lugares, glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com esses cânticos agora? Louva junto com a gente aí na sua casa, vai ter a letra, canta junto com a gente. A escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Oh, maravilhosa graça, seu infinito amor.
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Oh, 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 oh,
coisa boa, louvar o Senhor e saber que Deus é bom o tempo todo, é ou não é? Você que acompanha a gente sabe como a gente funciona liturgicamente nesse momento. Nós ainda estamos no momento de adoração. Esse ainda é um tempo de louvor e adoração. Você que não está acostumado, normalmente a gente faz isso. Nós começamos o nosso culto, nós temos as orações, a leitura da palavra, nós cantamos louvor a Deus, encerramos, fechamos esse momento de adoração como um momento de generosidade e de entrega. A gente traz diante de Deus o nosso coração, a nossa gratidão, e uma das maneiras em que isso é materializado é a partir dos nossos dízimos, nossas ofertas e as nossas contribuições. Mas deixa eu dizer para você como isso funciona, porque eu acho isso importante, inclusive para quem não está familiarizado. Nosso negócio não é ganhar o dinheiro das pessoas, não é pedir o dinheiro das pessoas. Primeiro, que duas coisas fiquem claras: não estamos pedindo o seu dinheiro e nem negociando bênçãos de Deus, nem falando nada nesse sentido, não tem barganha aqui. O outro lado isso é privilégio, isso é adoração, isso é expressão de alegria, de generosidade diante de Deus, de quem reconhece que tem uma obra de Deus acontecendo, de quem é grato pelo sustento, pela provisão de Deus e oferta do fundo do coração. Quem tem muito do seu muito, oferta o que deseja. Quem tem pouco do seu pouco, oferta o que deseja, conforme está proposto no seu coração. Quem não tem nada, oferte seu coração, sua vida, sua mente, e que Deus te visite com suprimento, em nome de Jesus. Bom, como é que a gente está fazendo isso? Você pode ir no caixa eletrônico ou, pelo seu celular, fazer uma transferência online. Com a nossa conta, eu te falo os dados já, e já vai estar aparecendo aí para você, e está aí embaixo no link aí também, abaixo da descrição do vídeo, você vai ver os dados do banco, as informações da conta. Para você que tem o PicPay no seu celular, se você tem o PicPay, você pega o QR Code, você vai aparecer aí agora na tela, você chega seu celular perto da tela e faz sua contribuição conforme você decidir automaticamente. Para você que quer fazer a transferência e precisa dos nossos dados, já está aparecendo aí, eu vou só reforçá-los para vocês. É Banco do Brasil, a agência 3490, dígito 8, a conta 1973, dígito 9. Se você precisar do CNPJ para fazer a transferência, nosso CNPJ é 07777 424/1000 ao contrário, dígito 06. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua generosidade. Nós estamos em dias em que, de fato, nós estamos pedindo às pessoas para contribuir, para serem liberais e contribuir com liberalidade, com generosidade. Nós estamos precisando para manter essa obra, para manter a igreja, para manter quem vive da igreja, funcionários, pastores, missionários, tudo isso. E nós precisamos acudir outras pessoas nesses dias também. Então, se você quiser e como quiser, contribua com a gente. E se você se sentiu abençoado e se sentir abençoado, você vai ter os dados aí e quiser fazer parte desse ministério, fique à vontade. Ou entre em contato com a gente também. Deus te abençoe. E nós vamos louvar a Deus com mais uma canção. Louve junto com a gente agora.
coisa boa a gente poder louvar o Senhor e ao mesmo tempo contar com a generosidade de tanta gente. E é claro, a gente conta sempre com a generosidade uns dos outros, mas acima de tudo, a gente está celebrando a generosidade de Deus também, não é? Graças a Deus por isso. Deus cuida da gente sempre. Bom, eu queria refletir alguma coisa com você hoje, voltado para esse momento que a gente vive, né? Todos os domingos, todas as semanas, de alguma forma a gente toca nesse assunto. Há um caos que está imperando aí no Brasil e em outros países também, em outras regiões do mundo, em outros lugares também. Tem um caos instaurado. E esse caos ele se manifesta de várias formas, seja na questão da saúde, na política, na economia, em vários aspectos a gente está lidando com isso. Mas uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer é o seguinte: e a sua vida? Tem algum caos visitando sua mente, seu coração? Como é que tá? Tá tranquilo? Bom, para você saber disso e para você analisar ou avaliar se tem algum caos aí na sua mente, na sua casa ou no seu coração, você precisa avaliar o seu nível de estresse. E eu queria refletir um pouco hoje sobre essa questão do estresse. Nesse tempo que a gente está tão confinado, o tempo que a gente está tão trancado, o tempo que a gente está tão vigiados até hoje, né? A gente fica estressado com tudo, com as informações, com as conversas, e estresse é um negócio violento que arrebenta a vida da gente. E esses dias eu tenho pensado muito nisso, me preocupado com toda essa situação e olhando isso à luz da palavra de Deus também. Você sabia que o estresse é uma causa de morte, de risco de morte terrível? Não sei se você sabia disso, mas você sabe que o estresse, ele causa mais morte até do que o fumo? Não sei se você sabia disso. O estresse, além dessas doenças crônicas dos nossos dias que a gente vê como a questão da ansiedade, da depressão, do pânico, alguns problemas de distúrbios bipolares, tudo isso aí, o estresse, ele tem o potencial de gerar até câncer. Então é uma coisa seríssima, seríssima. Eu estava lendo, eu não estou falando isso para você ficar desesperado de forma alguma, mas eu estava estudando, lendo, pensando, orando sobre isso e o risco que a gente corre nesses dias por causa dessa situação. Isso diz respeito à minha vida, à sua vida, ao clima, tudo isso que a gente está vivendo, e esse risco grande. Ao mesmo tempo, a gente precisa lidar com a maneira como Deus trabalha isso, né? Deus tem resposta, Deus tem soluções para a gente nesse aspecto. Então, um dos meus objetivos aqui hoje é tentar comunicar aquilo que Deus tem para deixar seu coração e sua mente mais aliviados e, ao mesmo tempo, trazer algum exercício para nós que nos ajude a nos livrarmos um pouco dessa pressão toda, da questão do estresse. Porque ainda tem uma outra observação que eu gostaria de fazer. Você sabia que também tem uma indústria imensa, lucrativa, a partir do estresse? Não se iluda. Você está aí na sua casa, você assiste notícias, você consome várias coisas que são muito mais elementos para estimular o estresse do que o descanso e a saúde. Às vezes a gente nem pensa isso, mas não se iluda. Olha, da medicina à política, da mídia e da tecnologia até o mercado de trabalho, da religião, passando pela medicina e até a indústria farmacêutica, tem uma indústria que ela é perniciosa e gananciosa, que é a indústria do estresse que está em ação. Ela está aí, não tem como negar isso. Não se iluda. O estresse está sendo promovido dentro da sua casa, dentro da minha casa, em todos os meios. Está sendo promovido e tem gente lucrando com isso e lucra com a desgraça dos outros. Desculpe a palavra, mas é essa mesmo, né? Tem gente que lucra com o nosso sofrimento e isso é um princípio de injustiça, esse é um princípio anti-reino. Por outro lado, eu queria dizer também o seguinte: não se iluda, nós somos responsáveis por decidir se nós vamos dar lucro a esses sistemas que eu estou acabando de falar, ou se nós vamos dar um jeito de trabalhar a nossa cura, a nossa paz e ajudar outros a serem curados também. Então nós estamos lidando com uma questão muito séria, pontual e relevante, que é a questão das nossas ações
e das nossas reações emocionais. Sim, as nossas emoções estão sendo aí badaladas o tempo todo, estão sendo sacudidas nesses dias. E a Bíblia não deixa a gente no escuro sobre isso. Como observou um teólogo americano, o Dr. Sam Williams, num artigo dele no Journal of Theology do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: olha, felizmente, a palavra de Deus escrita pode ser qualquer coisa menos omissa sobre emoções. Sabedoria bíblica prática sobre emoções está disponível nas Escrituras, se estivermos dispostos e separarmos tempo e fizermos esforço necessário para garimpar esses tesouros latentes da sabedoria de Deus. Ou seja, a Bíblia não deixa a gente no escuro. Então, à luz disso, eu queria te chamar para refletir sobre esse desafio do estresse e os princípios que a palavra de Deus, os princípios que gente que estuda essa área traz para nós hoje. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo aí na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. É um texto muito conhecido. Eu gosto muito desse texto. Tem gente que gosta muito, que já leu, já sabe bem. Mas Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Olha só, se você tiver sua Bíblia, abra aí e acompanha comigo. Se você não tem a Bíblia, preste bastante atenção. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, diz Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, ponham isso em prática. E ele finaliza esse versículo dizendo: e o Deus da paz será com vocês. Vamos orar mais uma vez? Nós precisamos que Deus nos ajude a entender a palavra dele. E só o Espírito Santo pode traduzir a palavra de Deus para nós. Ela foi inspirada por ele, através de homens que usaram a linguagem humana de uma cultura para escrever e para comunicar. Mas para compreender a vontade de Deus, o sentido dessa palavra, só o Espírito Santo. Por isso que a gente ora pedindo ao Espírito Santo que ilumine essa palavra e nos ajude a entendê-la. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor e pedimos para que o Senhor abra o nosso entendimento nesse momento, para que o Senhor comunique a palavra do Senhor, a voz do Senhor, a vontade do Senhor para cada um de nós. Que não haja de forma alguma nenhum tipo de instrumento que atrapalhe, que distraia a nossa alma daquilo que o Senhor está querendo fazer e que tire o que roube a nossa atenção daquilo que o Senhor está querendo falar. Então, por favor, visite cada um na sua perspectiva, visite cada um na sua necessidade e traga a palavra do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, a gente está pensando sobre essa realidade do estresse. Paulo fala aqui para os Filipenses. Filipenses é uma carta que a gente chama ela de Carta da Alegria. Muitos chamam ela, eu inclusive considero muito assim, porque são várias coisas que nos alegram. Embora tem alguns desafios nela, tem exortações de Paulo nela. E é engraçado porque mesmo a gente chamando Filipenses de Carta da Alegria, Paulo escreveu ela a partir do momento de aflição, do momento de sofrimento. Ele estava preso quando ele escreve essa carta.
E esse trecho aqui, ele está falando para os filipenses, chamando os filipenses, a mente deles, para ser trabalhada na perspectiva de Deus, porque eles tinham algumas ameaças, eles tinham alguns perigos, eles tinham algumas preocupações da vida, do mundo ao redor deles, que eles estavam lidando com isso. Então Paulo vai logo chamando e trazendo isso para dentro deles, e chamando a atenção da mente deles para aquilo que é o mais importante. Bom, eu vou explorar essa possibilidade com você já, porque na verdade Paulo está chamando os filipenses e está chamando a gente hoje. E o que eu quero falar para você e com vocês nessa manhã, o tema do que eu quero falar para vocês, o tema que eu dei é do caos à coerência. Do caos à coerência. Essa é uma proposta de transformar o nosso estresse em saúde para o corpo e para a alma. Do caos à coerência. E de imediato eu queria explicar algumas coisas para você, porque você pode pensar assim, mas por que esse tema? Qual o motivo de ter usado esse tema? Na verdade é o seguinte, fazendo alguns estudos, estudando, lendo alguns livros, inclusive observando o que falam certos neurocientistas, que eles vêm há alguns anos, juntamente com psiquiatras e psicólogos, eles vêm trabalhando nessa correlação do cérebro e coração. E dentro dessa perspectiva, e observando a comunicação que tem, se descobriu que entre esses dois órgãos, eles citam dois modos características da variação do ritmo cardíaco, que eles chamam de caos e coerência. Então, ao estudar esse assunto e ver a relação com o tratamento do problema do estresse, eu achei que era um tema relevante. Olha só, dentro da perspectiva psicológica dos neurocientistas, então a gente está falando de dois modos característicos da variação do ritmo cardíaco, que são denominados como causa e coerência, e isso afeta a mente, isso afeta a saúde, isso afeta a falta de tranquilidade ou a tranquilidade, isso afeta a tristeza ou a alegria, isso afeta o estresse ou a depressão. Então, a gente está lidando com um princípio aqui agora, que é um princípio, ele é da mente, ele é um princípio fisiológico, a partir dessa questão, dessa análise dos neurocientistas. Segunda observação que eu quero fazer, antes de prosseguir aqui, é sobre o detalhe de que a preocupação, a ansiedade, o medo e essas coisas aí, tudo isso procede de uma situação de estresse que a gente enfrenta, seja num menor nível ou maior. E essa situação em que a resposta emocional que a gente dá vai ser sempre determinante para aquilo que a gente vai alcançar, ou para a consequência do que vai se instaurar na nossa vida. E aí, quando eu falo sobre isso, você pode me perguntar assim, mas então o que é estresse? Olha, por exemplo, uma psicóloga, que é a doutora Marilda Lipp, ela diz o seguinte: estresse é uma reação do organismo que ocorre quando ele precisa lidar com situações que exigem um grande esforço emocional para ser superado. Tem um outro psiquiatra que diz o seguinte: o estresse emocional nada mais é que a resposta que o nosso próprio organismo dá em situações de conflito, de tensão, de medo, entre outras, e que afeta não só o corpo físico, mas principalmente a saúde mental. Então a gente está vendo o seguinte: o estresse está diretamente relacionado com a mente, com o corpo e com as emoções. E isso está sendo o tempo todo atacado, bombardeado, sobretudo nesses dias. É ou não é? A gente liga a televisão, a gente conversa com o outro, os nossos assuntos, como a gente não está tendo muito ir e vir, como a gente não está tendo o esporte para conversar, como a gente não está tendo umas outras questões, a não ser política, que anda assim também chovendo muitas coisas aí no nosso país ultimamente, inclusive nessa semana, várias coisas, a gente tem pouquíssimas coisas para conversar e elas são questões difíceis de lidar, que geram estresse, que geram insegurança, que geram preocupação, que geram tristeza. Bom, uma terceira observação que eu quero fazer é sobre a questão da emoção. Então eu falei o porquê do tema, falei sobre essa definição de estresse para você entender quando eu usar essa palavra e a observação sobre a emoção. Eu citei o Dr. Sam Williams lá dos Estados Unidos, o teólogo, e ele diz o seguinte: olha, as palavras emoção e motivo
Elas derivam da mesma raiz da palavra latim movere, que significa mover. As emoções são tanto responsivas como preparatórias. Elas são parte da nossa resposta às nossas experiências e também nos motivam em direção a fins específicos e particulares. Ou seja, é resposta e é preparação. Minha gente, falar da palavra de Deus nesses dias, vir para frente de uma câmera, falar da palavra de Deus, entrar na sua casa, num culto e trazer simplesmente mais um conceito abstrato religioso, não vale a pena. Acho que a gente já coleciona isso demais. Nós precisamos conectar a nossa fé, a religião, a palavra de Deus com o que a gente enfrenta dia a dia. Aliás, uma das perspectivas da pregação da palavra de Deus é dar respostas teológicas e pastorais para o povo de Deus e para a sociedade. Então, esse é um dos objetivos aqui hoje. Talvez você vai ver assim, puxa vida, está mexendo tanto com o assunto de ciência, né, de neurociência, e de repente, cadê o negócio da Bíblia? Então, eu estou trazendo, na verdade, a resposta bíblica e mostrando como a Bíblia está associada com toda a realidade da nossa vida. A nossa vida não é compartimentalizada entre a vida que Deus vê, a vida que o mundo vê, a vida da política, a vida da religião, do trabalho. A nossa vida é uma vida integral. E a gente está vivendo esses dias agora com um baita de um desafio emocional, que é dar resposta positiva para que a gente tenha saúde. A gente está falando sobre risco de imunidade, por exemplo. O estresse, ele tem um poder violento de fazer com que a nossa imunidade baixe. E tendo imunidade baixa, pronto, não tem máscara, não tem procedimento nenhum que vá defender a gente. Então agora é hora da gente pensar seriamente nisso. Mas como já tem muita gente falando sobre isso, eu quero trazer para você o seguinte: Deus também fala. E há muito tempo Ele vem falando. São várias situações. Eu estou falando de um estresse que a gente está enfrentando agora socialmente. Mas você tem os seus estresses que você já enfrenta há muito tempo. O ser humano, para viver na sociedade de hoje, ele convive com estresse o tempo todo. A sociedade é estressante, a cultura é estressante, a vida é estressante. A vida, principalmente nas grandes cidades, extremamente estressante. Isso não quer dizer que fora das grandes cidades não seja. Né? Eu sei que tem gente que não está vivendo nos grandes centros e está assistindo e está vendo isso e sabe que a vida é estressante. Os relacionamentos humanos são estressantes. Nós vivemos dias cada vez mais preocupantes. E a gente está sendo chamado a cuidar disso. Cuidar a partir da palavra de Deus, da mente, daquilo que Ele faz em nós, da ajuda de outras pessoas. Gente que tem estudado o ser humano está chegando agora e trazendo para a gente assim, olha, essa é a realidade da vida humana. E a gente chega e fala o seguinte: engraçado, eu não tinha prestado atenção que Deus já trazia o tratamento para isso há tanto tempo atrás. O que neurocientistas e outros da área têm observado era o quê? Antes trabalhava muito a questão da inteligência como inteligência, o quociente de inteligência para ver quem são as pessoas mais inteligentes, que seriam as mais bem-sucedidas. Hoje fala-se de inteligência emocional. Por quê? Porque se observa que a questão das emoções influencia muito na vida das pessoas, em como elas são, entre aspas, bem-sucedidas nos seus relacionamentos, no trabalho e outras coisas. Então foi observado como tem uma relação de emoção, de mente, com como eu rendo na minha vida em todos os aspectos. E é claro, quando a gente recebe várias notícias agora, quando a gente recebe todas as informações que a gente recebe agora, e principalmente, cada vez que a gente está mais trancado dentro de casa, mais informações a gente está jogando para dentro, maior é o nível do estresse dentro de nós. Bom, como é que nós vamos tratar então dessa questão? Entrar num processo de mudança e cura. Do caos à coerência. Em primeiro lugar, nós precisamos identificar as emoções que promovem o caos interior. Eu vou repetir. Precisamos identificar as emoções que promovem o caos interior. Caos é caracterizado pelas preocupações, pela ansiedade, pela depressão, pelas ameaças, pelo perigo. Isso é o que tira o sossego. E se eu for olhar pelo lado fisiológico,
eu digo o seguinte: tira o sossego e altera as nossas condições cardíacas. E daí vem várias doenças, cardiovasculares inclusive, por causa desse excesso de preocupação, de ansiedade, o desassossego, e isso se torna o caos. Em dias de pandemias, como nós falamos hoje, de insegurança política e econômico, o que acontece com a gente? O desassossego entra dentro da nossa casa sem pedir permissão. Não é? Entra dentro de casa e não pede. Ele entra na televisão, ele entra na conversa, ele entra na mensagem, ele entra pelo Facebook, pelo Instagram, ele entra pelo WhatsApp e não pede permissão. Tira o sossego. Esse nível de estresse é o estresse que a gente pode chamar de ladrão de alegria. É aquele que vem e rouba a nossa alegria, tira a nossa satisfação em viver. E a gente nem percebe. Nós não temos mais a alegria de viver. Porque o tempo todo, até mesmo para brincar, nós brincamos com a própria tragédia. E a gente vai adoecendo sem perceber que estamos adoecendo. Mente, coração e corpo. Então tem algumas atitudes também que são relacionais e elas nos estressam. Então não é só a questão da pandemia. Não é só a questão da notícia sobre o governo, sobre a política, sobre o presidente, sobre o ministro, ou sobre a economia, ou sobre o dólar. Não é só isso que estressa a gente, não. Tem relacionamentos que arrebentam a vida da gente. Você quer um exemplo? Fofoca. Fofoca é uma das coisas terríveis que existem. E nós sabemos disso. A fofoca gera estresse, por incrível que pareça. Ela tira o sossego. Ela te deixa curioso. Ela te deixa com vontade de passar mais para frente. Ou dependendo do que você ouve, você não gosta e fica agitado. Depende de com quem você conversa. Se a ênfase for negativa, você sai com estresse tremendo dentro da sua mente e não sabe. Está dentro dos seus relacionamentos. São aquelas conversas que são aterrorizadoras. É gente que fala do medo o tempo todo. Gente que fala da pressão, gente que o tempo todo vai falar do emprego que está perdendo ou que vai perder, que nem sabe se vai acontecer. Outras pessoas que a gente conversa e só murmura o tempo todo. É só lamento, só murmuração, só coisa negativa. E o tempo todo nós vamos recebendo isso e julgando para dentro e concordando, não filtramos, não reagimos, não colocamos sobre a ótica certa. O que esse negócio gera? Esse negócio gera um estresse dentro de nós. Bom, dentro desse assunto do estresse que é gerado pela preocupação, por toda a ansiedade desses dias que a gente vive, eu queria ler, e se você quiser acompanhar comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, o que Jesus fala aqui a partir do versículo 22. Lucas 12, a partir do versículo 22, Jesus diz o seguinte, olha, o texto diz assim, a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. E é engraçado porque essa alusão aqui aos corvos, ele está falando de uma ave que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela não era das aves mais limpas, mais puras, mas é a ave que Deus usou, né? Inclusive para saciar gente dele. Mas aí segue a palavra de Deus. Vocês valem muito mais que as aves. Depois ele diz... Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja ao curso da vida de vocês? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que vocês se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, gente de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer e beber e não fiquem preocupados com isso. Ou seja, essa é a questão da ansiedade. É você mexer num tempo que não existe e você já está com medo de algo que não existe.
e você traz esse medo para dentro de você. E Jesus está lidando com isso aqui. Ele diz, porque aqueles que não são povo de Deus, ele chama nesse contexto que os gentios de todo mundo, é que procura essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino e essas coisas lhes serão acrescentadas. E ele segue, não tenha medo, ó pequeno rebanho. No Novo Testamento é só aqui que Jesus usa essa expressão de chamar o povo dele de pequeno rebanho. Porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Ou seja, vivam a vida, continuem sendo generosos, sem se preocupar com o que vai ser, se vai ter, se não vai ter, o que é essencial para você. E ele encerra, porque onde estiver o seu tesouro, o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Isso é o que Jesus falou. E Jesus estava trabalhando aqui na cabeça deles a questão da ansiedade e da preocupação. Quando a gente olha o texto, esse mesmo texto em Mateus, ele está lá no Sermão do Monte. Jesus tinha falado várias coisas. Depois que ele fala várias coisas, ele chega e fala sobre isso. Falando, por que vocês estão preocupados desse jeito? Por que vocês se preocupam com tantas coisas? E como eu disse, a gente tem um impulso da indústria. E como se não bastasse essa indústria que traz preocupação, estresse, tira o sossego da gente, porque tira o sossego e a gente tem que pagar para ser sossegado. E é um ciclo assim. Nós pagamos porque estamos desassossegados, pagamos para ficar sossegados. E quando tiramos aquela muleta que vem para ajudar a gente a ficar sossegado, quando ela é meramente humana, nós temos decaídas e nós temos que voltar a procurar de novo, porque nós ficamos desassossegados novamente e vamos procurar alguém que nós vamos pagar para trazer o sossego. Você está entendendo? A gente tem que ir para uma outra dimensão de entendimento na nossa mente, no nosso coração. E a dimensão de Deus é que ela não é efêmera, ela não é vazia, ela não é provisória, ela não é passageira. Quando nós estamos tratando de relação com Deus, a gente está falando de uma questão eterna. Agora, para você que está me assistindo e está me ouvindo, você pode pensar assim, eu acho isso muita utopia, eu acho isso doideira. Mas eu volto a dizer para você que coisas da fé são reveladas pelo Espírito de Deus. Não é nem querer, é Ele se dar a conhecer. E é isso que Ele está fazendo. Você vê que Jesus foi explicar isso para os discípulos dele. As outras pessoas não entenderiam. Eles achariam Ele doido. Ele fala, como não preocupar com o que comer, com o que vestir? Ele chama os discípulos dele e diz o seguinte, vocês não creem? Vocês não creem em Deus, no Senhor, no Criador, no sustentador de todas as coisas? Então não temam, não preocupem, fiquem tranquilos. Bom, isso é o que Jesus falou para os discípulos dele. E é engraçado que já há alguns anos, o psiquiatra bem conhecido aqui no Brasil, Augusto Cury, um dos livros dele, lançado há anos, ele chamava de O Mestre das Emoções. Jesus como mestre das emoções, Jesus como mestre da sensibilidade, Jesus o mestre. E olhar para Jesus e olhar para a palavra de Deus é saber disso. Ele já sabia que o ser humano passa por essas dificuldades. Ele sabe, Deus sabe, sempre soube. A gente não. Mas por causa disso, ele já deixou para a gente o princípio, o remédio, como tratar. E outra coisa, ele não falou que não passaríamos. Uma coisa que ele deixa claro na palavra dele é que nós vamos passar. Por isso tudo. Mas tem como passar bem. E eu vou falar sobre isso mais depois. Jesus diz o seguinte, olha, quem de vocês que por mais que se preocupe pode acrescentar 1 hora a mais na sua vida? Nenhum de vocês. Por mais que se preocupem. Ele diz, não andem ansiosos de jeito nenhum. A ansiedade vir não é o problema é deixar ela fazer ninho, ela ficar aqui dentro, ela tirar o sossego. E ele diz ainda depois, não tenha medo, esse é um tratamento da emoção. Não tenha medo. É Deus falando para a gente, não tenha medo. E olha,
A gente lê o texto de Paulo no capítulo 4 de Filipenses, mas se você voltar um pouco, capítulo 3, versículos 18 e 19 de Filipenses, você vai ver que Paulo já estava trazendo a mente dos filipenses para esse problema de preocupação e a influência que esse negócio gera e como gera um estresse dentro da gente. Ele diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, o Deus deles é o ventre, é coisa terrena, é tudo passageiro. Esses, Paulo está dizendo para os filipenses, são os que estão vindo enchendo a cabeça de vocês e vocês estão perdendo a alegria de viver. Vocês estão perdendo o melhor da vida a despeito do sofrimento, de perseguição, do que fala daqui e fala dali. Então a gente precisa identificar o que está provocando o caos. Quando eu li o texto de Jesus, é que Jesus está mostrando o seguinte: olha, não ande ansioso e preocupado com o que está lá na frente. Se você vai comer, se você vai vestir, se você tem um Pai no céu e você crê nele, ele vai cuidar de você. Então não fique preocupado com isso. Não se preocupe com coisa alguma. E Paulo fala isso para os filipenses também. Então identifique o que está criando caos na sua mente e no seu coração. O que está tirando o sossego da sua alma? O que está gerando estresse dentro da sua casa? Porque às vezes gera estresse. E o pior, porque quando gera estresse, isso afeta todos os nossos relacionamentos. A gente fica mais impaciente, irritadiços, né? O tempo todo. A gente não tem muita calma para conversar, muito menos para ouvir. A gente não aceita certas explicações. A gente tem pouca paciência com outras pessoas ou até com quem quer fazer algum contato com a gente. E a gente vai se abastecendo dessas notícias que vão deixando a gente cada vez mais preocupados, mais doentes. Ou talvez algum estresse que antes dessa quarentena não foi tratado, continua agora crescendo como uma bola de neve aí dentro da sua cabeça, do seu coração. Então a gente precisa identificar o que está gerando caos. Segundo lugar, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fomentar atitudes que promovem a coerência interior. Nós precisamos fomentar atitude que promovem a coerência interior. Na questão dos neurocientistas, ou neuropsicológica, que eu disse aqui antes, quando eles estão lidando com gerenciamento de estresse, eles consideram algo que é chamado de coerência cardíaca, está muito em voga nesses dias, inclusive, coerência cardíaca, como um tratamento apropriado para o estresse. O que é essa coerência cardíaca? Ela fala sobre o trabalho de harmonizar, ou ela tem a ver com o trabalho de harmonizar a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória. É equilibrar frequência cardíaca, pressão arterial e a frequência respiratória. Então, isso é um exercício de mente, dos pensamentos e um exercício de respiração. Por incrível que pareça. Você vai ver isso, alguns de vocês já devem ter visto, já ouviram falar disso. Alguns de vocês na igreja, inclusive, já me ouviram falar disso. Mas a gente trabalha questão de pensamentos e respiração. Eu estou falando ainda do ponto de vista dos neurocientistas. Tá? Trabalhamos isso também acessando memórias positivas. Por quê? Quando nós acessamos memórias positivas, elas promovem o bem-estar dentro de nós. Memórias positivas. E atenção, memórias positivas, eticamente positivas também, é claro. Né? Mas que promovem o bem-estar dentro de nós, então isso traz uma harmonia, isso traz um descanso, isso traz um equilíbrio para dentro de nós. Faz com que o nosso coração comece a funcionar da maneira que ele deve, com todo o seu ritmo, mesmo sendo alternado, que é o melhor para ele acontecer, e isso vai tirar a gente do outro pensamento que é desastroso, que é ruim, que é negativo. E também, é óbvio, esse tratamento todo lida com a questão do controle das emoções. Por quê? Porque está lidando com essa comunicação coração-cérebro. Então, na medida em que eu trabalho o meu coração, na medida em que eu trabalho a minha realidade cardíaca, né, essa comunicação cérebro
coração, cérebro, cérebro, coração, ela se harmoniza. Então isso equilibra, isso me dá mais tranquilidade. E deixa eu só fazer um pequeno comentário para você, principalmente para você que talvez nunca tenha ouvido sobre isso, porque tempos atrás, o que era estudado era só assim, o cérebro comanda para o coração. Então era uma comunicação de mão única. E de tempos para cá descobriram o seguinte, não, na verdade tem uma comunicação contínua. Né? Contínua. Então, no sistema nervoso mesmo, com duas ramificações de um movimento, questão de ser simpático, parasimpático, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas só para saber que tem essa comunicação contínua. Então, quando trabalha o coração, e nós vamos mandando mensagem para o cérebro de que a coisa está controlada, o estresse diminui. Então, é fomentar agora, isso é o estado de coerência. Né? Tem um neurocientista francês, chama David Servan-Schreiber, e ele comenta o seguinte num livro dele, ele diz, olha, uma pesquisa diferente já demonstrou que emoções negativas, tais como a raiva, a ansiedade, a tristeza e até preocupações comuns, reduzem muito a variabilidade cardíaca e semeiam o caos na nossa fisiologia, no nosso corpo. Aí ele diz, por outro lado, emoções positivas como alegria, gratidão e, sobretudo, o amor, promovem a maior coerência. A coerência é esse equilíbrio. Então, essa é a linguagem dos neurocientistas, dos psicólogos, dos psiquiatras. E você vai falar assim, bom, joia, mas eu estou aqui ouvindo uma pregação. É exatamente por isso. Olha que coisa extraordinária, porque é exatamente nesse sentido que Paulo nos chama. Primeiro ele diz assim, alegrai-vos ou alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, ele já tinha falado uma vez na carta de Paulo, na carta aos Filipenses, perdão, e aqui ele repete, ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele está chamando para alegria. Né? Ele está chamando para um pensamento e para uma atitude positiva. E ao mesmo tempo, ele joga a fonte, ele determina a fonte, a alegria no Senhor. Por quê? Porque quando nós vivemos preocupados, estressados, desconfiados da vida, no fundo, isso é uma palavra para nós que lidamos, ou que falamos que cremos em Deus, nós estamos desconfiando de Deus. Quando nós vivemos sem paz, ansiosos, estressados, atribulados o tempo todo, enraivecidos o tempo todo, né? Gente que é difícil conversar, gente que é difícil trazer paz, alegria para a gente vai ficando cada vez mais desconfiado da própria vida. E olha, e desconfiar da vida é desconfiar da soberania de Deus, é desconfiar do poder de Deus. Paulo chama a mente dos filipenses e diz, olha, eu sei que vocês estão enfrentando isso, tem ameaças ao redor de vocês, esse é o contexto mesmo da carta, ele diz, mas alegrem-se. Alegrem-se. É a mesma lição, a mesma orientação que os neurocientistas estão falando aqui para fazer, para trazer aqui para dentro. E tem algo que eu acho extraordinário, porque Paulo está falando alegrem-se. E eu estava lendo um livro de um outro neurocientista que ele disse o seguinte, que o sorriso autêntico ajuda na harmonia do bem-estar. Sorriso. Não é de sorrir só por sorrir para uma fotografia, é o sorriso autêntico. Um sorriso de quem está mexendo, não só com os lábios, com o rosto, o cérebro recebe essa informação, então está tudo bem. Olha que coisa linda. Pô, tem um cientista falando o que a Bíblia fala. Está confirmando o que Paulo disse, alegrem-se, alegrem-se. Várias vezes eu falo isso na igreja. Olha, você vai orar, ou você vai louvar a Deus, dê um sorriso, cante sorrindo. Às vezes tem uma coisa, eu acho uma coisa preocupante, uma coisa triste, quando eu vejo, às vezes, reuniões da igreja, a gente está louvando a Deus, falando da bondade de Deus, mas com uma cara de tristeza. Puxa, é terrível isso, minha gente. É muito ruim. Isso é uma incoerência, né? Tremenda. Ou, algumas vezes que a gente pede, vamos orar, e você olha para as pessoas, tem um semblante assim de raiva, de tensão, quando na verdade a gente está falando com Deus. Como é que pode ter raiva, tensão? A gente está falando com Deus.
E a gente começa a desabafar. Por isso que em muitos cultos, em muitas reuniões dessa aí, vira histeria. Momentos de oração de intercessão, vira histeria descontrolada. Porque todo mundo enraivecido que quer desabafar. E na verdade não é isso. Alegrem-se no Senhor. A chamada de Paulo, ela é mais clara ainda, na medida que a gente vê embaixo o versículo 8 do texto que eu li, quando ele diz assim, finalmente, irmãos, preste atenção. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo que é de boa fama, olha só, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, são só coisas belas, lindas, positivas da vida. Ele diz, se alguma virtude há, eu quero lembrar para você que a virtude ela é o oposto do vício, né? Nós estamos falando de uma coisa boa, que promove o bem para o ser humano. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, e quando ele está falando de louvor, ele está dizendo que se há algum motivo de gratidão, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Alegrem-se e traga o que é bom para a sua mente. Pega a sua mente na hora que vier essa preocupação, na hora que vier o medo da família, o medo de um que adoeceu, o medo de alguém que foi infectado pelo vírus, o medo de algumas pessoas mais velhas, infelizmente, alguns idosos estão mais isolados, o medo do outro que está na rua. Pega aquilo que é bom, que é puro, que é amável, traga para dentro da sua cabeça e confie em Deus e alegre-se em Deus. Deus não erra nas atitudes dele. Deus continua agindo em tudo, em tudo. A palavra de Deus diz que Deus age em tudo para o bem daqueles que o amam. É o que diz a palavra de Deus. E Paulo está dizendo o seguinte, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, essa é uma maneira de trazer coerência interior. Os estudiosos hoje afirmam que os nossos pensamentos são formados pela nossa linguagem. Vários estudiosos, eu citei neurocientistas, mas psiquiatras, psicólogos, médicos, filósofos, alguns que estão estudando um outro segmento terapêutico, todos eles têm observado isso. Os nossos pensamentos são formados pela nossa linguagem. Então, a maneira como nós nos comunicamos, o conteúdo da nossa comunicação, as palavras e o conteúdo da comunicação dos outros conosco, eles geram os nossos pensamentos. Qualquer som, qualquer imagem que eu ver, tudo isso comunica algo e vem para o meu pensamento. Tudo isso vai gerar uma ação ou reação da minha mente. E a depender do que eu vou alimentando os meus pensamentos, o que eu ouço mais, ou o conteúdo que eu jogo mais, isso vai fazer efeito e vai ter uma consequência direta nas minhas emoções. E aí pode gerar o quê? Ou estresse, ou uma tristeza crônica, terrível, e a gente cai em depressão. E olha, tem um autor, o Solomon, que estuda a questão da depressão, tem um livro dele que é O Demônio do Meio-Dia, um livro clássico sobre esse assunto, e ele diz o seguinte, a depressão ceifa muito mais vidas hoje do que o câncer e do que a AIDS. A depressão mata muito mais do que a AIDS e do que o câncer. É coisa séria, é muito sério e ao mesmo tempo é simples. Por quê? Porque nós temos um artifício, e o nosso artifício está vindo da palavra de Deus e está vindo diretamente da realidade da nossa fé. Perceba você que a nossa fé não é uma brincadeira religiosa. Por isso que não pode ser pregação, só uma brincadeira de vir aqui e dar mais uma doutrina qualquer, ou mais um versículo para você decorar, ou cantar mais uma musiquinha. Não pode ser isso. A gente precisa entender que tem relação da fé com a vida. Coisas que há milhares de anos já foram faladas, já foram preditas. Essas coisas elas servem de remédio para a nossa vida hoje. Bom, a gente precisa
prestar atenção nesse princípio de linguagem, né? O que está sendo comunicado a partir de nós e para nós. Por isso que Jesus, no texto de Lucas 12, que eu li aqui, lá no finalmente, ele disse assim, no final do texto ele diz, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o seu coração. Isso aqui é uma questão de foco, é uma questão de prioridade, é uma questão de energia. Então não despreze a necessidade de trabalhar a saúde interior a partir do cuidado com a sua mente, com seus pensamentos e com as suas emoções. Por último, o último ponto, o que precisamos fazer? Nós precisamos potencializar a nossa fé prática e coerente. Precisamos potencializar a nossa fé prática e coerente. Paulo, nesse texto, diz para os Filipenses o seguinte, perto está o Senhor. E depois, mais adiante, no versículo 9, ele diz, e a paz de Deus, e o Deus da paz estará com vocês. Então nós temos esse artifício, a potencialização do Espírito Santo. Poder de Deus que está acessível a nós. Junto de tudo isso, identificar o caos, fomentar a coerência interior. Agora nós vamos fechar com o ápice de tudo, que é potencializar a nossa fé de uma maneira prática e coerente. O Senhor está perto, está acessível, Deus está aí onde você está, Deus está aqui, está acessível ainda. Ele se deixa conhecer, Ele se dá a conhecer. E a palavra de Deus deixa claro que Deus ama dar e se doar. Essa é a mensagem dele em Jesus para trazer paz para o nosso coração. O teólogo americano John Frame, ele afirmou o seguinte, olha, uma vida afetiva transformada requer que reconheçamos, aceitemos e confiemos no senhorio de Deus, sua presença amorosa, seu poder e autoridade, seu sábio e soberano controle sobre as nossas vidas e circunstâncias. Fato. É nossa resposta à sua compaixão, suas ordens e seu controle que media a transformação pessoal, incluindo as nossas emoções e as nossas afeições. Ou seja, as nossas emoções, o estado das nossas emoções está diretamente relacionado com a maneira como nos relacionamos com Deus, como confiamos em Deus. E não falamos de estresse, estamos falando de abalos emocionais. Então, se nós estamos sendo chamados para gerenciar o estresse, para sermos mais inteligentes emocionalmente, o que eu estou trazendo nesse finalmente agora é que todo esse tratamento ele é potencializado pela realidade de Deus e do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E Jesus orientou sobre essa potencialização. No texto que a gente leu de Lucas 12, Jesus diz o seguinte, busque o seu reino, busque antes de tudo, ou na linguagem de Mateus, busque em primeiro lugar o seu reino. E essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas com as quais você se preocupa, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a presença de Deus. Mateus usa busque em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Mateus escreve e coloca o texto no contexto do Sermão do Monte. Se você quiser entender a justiça, você tem que ler do capítulo 5 até esse 6:33 e você vai achar do que ele está falando, o que era a justiça. Quando ele mexe em todos os assuntos financeiros, relacionais, o perdão, o casamento, todas essas coisas. Ele fala, busque em primeiro lugar o princípio de Deus, o preceito de Deus, o mandamento de Deus, o comando de Deus para sua mente, para sua alma. E deixe que Deus acrescenta as outras coisas. Ou nas palavras de Paulo, Colossenses capítulo 3, Paulo fala, busque as coisas do alto. E ele acrescenta, pensai nas coisas do alto. Se tem uma coisa que Paulo trabalhou, e se você ler as cartas dele, prestar muita atenção, você vai ver, Paulo trabalhou muito a questão da mente, dos pensamentos. Isso é tratamento, isso é saúde para nós. Isso é saúde para hoje, isso é livramento para nós nos dias de hoje. O que a gente pode fazer através de meditação? Sabe quando falo meditação? Hoje, graças a Deus, a gente já tem assim, um entendimento melhor, porque há tempos atrás, meditação, a gente pensava só numa tarefa quase ortográfica, de olhar para a Bíblia e anotar alguma coisa.
Mas a meditação de parar, de sentir, de respirar, de controlar a respiração e trazer a palavra de Deus mesmo para a mente, para os nossos pensamentos, isso é um exercício que acalma a alma, acalma a mente, tranquiliza o nosso coração. Conversas boas, conversas que edificam, conversas saudáveis, conversas que trazem Deus. E mesmo sem ser uma conversa necessariamente com uma temática religiosa, ela pode trazer Deus, porque se ela promover o bem-estar para mim, o bem-estar para o outro, isso é um exercício, não é? Os exercícios físicos, isso aí está sendo receitado para todo mundo. É engraçado que o exercício físico, sono, tudo isso está sendo receitado para todo mundo aí. Isso é espiritual. Você sai ou vai fazer uma caminhada, ou que faça de qualquer jeito, tudo isso vira contemplativo. E quando a gente fala do sono, só um detalhezinho aqui para você, porque hoje estão batendo muito nessa questão. O sono influencia diretamente nas suas emoções, que influencia diretamente na sua saúde. O sono tem a ver com descanso. Descanso é princípio sabático de Deus. Descanso é princípio de Deus. E o sabático ele pode ser de algumas horas no dia, de um dia na semana, ou 2 dias na semana, de 30 dias no ano, de meses num tempo, é o descanso. Uma das coisas mais lindas que a gente vê é que Deus criou o ser humano e antes de colocar o ser humano para trabalhar, Ele pôs para descansar. Isso é maravilhoso para me ensinar a você. O descanso vem antes do trabalho. Mas nós, na nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, a gente acha que sábado e domingo, ou domingo, é o dia de descansar da semana. Não, ele é o primeiro dia. A gente começa a semana descansando. É a partir do descanso que eu produzo algo. É a partir do descanso que eu vou ser bom para outra pessoa. É tirar o estresse. Eu começo com descanso para enfrentar o desafio do estresse. Eu não vou descansar do estresse. Eu espero que você tenha entendido bem isso. E eu vou concluir dizendo o seguinte: nós vivemos tempos de estresse profundo. Tem um escritor que trabalha com a linha de orientação, essa é uma linha terapêutica de orientação filosófica, ele chama Lou Marinoff. Ele diz o seguinte: sofrer é sofrer, não importa os detalhes específicos. Sofrer é sofrer. O sofrimento reside na mente. Só na mente. O verdadeiro contentamento vem de dentro e não depende de coisas externas. É simples o que o Marinoff falou. Mas o que quer dizer para nós aqui? Quer dizer o seguinte: de fato, não há como viver sem sofrer, gente. Não há. Nenhum de nós. Com ou sem religião, de qualquer denominação, de qualquer classe social. Não há como viver sem sofrer. Mas nós podemos viver muito melhor, mais saudáveis, com mais paz, com muita alegria, mesmo durante as pandemias ou outras turbulências da vida. E o meu desejo é que nós possamos ser, nesses dias, mesmo enfrentando tudo isso, nós possamos ser já curados, ou pelo menos colocados num processo de cura, de tal forma que a gente sirva como instrumento de cura para outras pessoas. Espero que seja assim comigo e com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar mais uma vez. Eu quero orar por essa palavra, claro, não pela palavra, mas pela consequência dessa palavra, e que você agora, nesse momento aí onde você está, você coloque diante de Deus o seu motivo específico de oração. O que você gostaria que Deus agisse diante dessa palavra? O que você gostaria que Deus agisse em você? Algum caos na sua mente, no seu coração, na sua casa, no seu relacionamento, na sua vida, no seu corpo, na sua saúde? Algo que está te estressando, tirando o sossego, tirando o sorriso? Coloque isso diante de Deus. Enquanto eu oro, apresenta isso aí diante de Deus. Eu vou orar e logo depois da oração eu vou impetrar a bênção apostólica. Deus querido, obrigado pela palavra do Senhor. Palavra do Senhor que, como o Senhor mesmo diz, ela é viva e ela é eficaz.
e ela penetra dentro de nós. E ela vai dentro de nós e discerne as intenções mais profundas do nosso coração, mas também traz o suprimento para as nossas necessidades mais profundas. Nesses dias de tanta agitação, nesses dias de tanto estresse, eu oro ao Senhor em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude já a detectar o que faz o nosso coração disparar, ficar descontrolado, que nos tira a paz, que nos tira o sossego, a identificar o caos. Eu oro ao Senhor que nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê inteligência, condições de fomentar uma coerência interior dentro de nós, um equilíbrio, uma tranquilidade com as coisas certas, colocando os nossos olhos no lugar certo no Senhor, nossa esperança no Senhor e colocando as coisas certas dentro da nossa mente, pensando as coisas boas. E oro também para que o Espírito do Senhor ajude-nos a sermos fortalecidos em fé, na confiança e na relação com o Senhor. Que não só nós nos beneficiemos disso, mas todas as pessoas com quem nos relacionamos dentro de casa, no trabalho, ou mesmo relacionando à distância com outras pessoas, que seja manifestação de paz e cura do Senhor. E eu oro para que a cura, livramento do Senhor, visite cada uma das pessoas que estão agora diante dessa tela, que ouviu essa palavra e que clamam pela intervenção do Senhor. Espírito Santo, visite cada uma dessas pessoas onde estão agora e comunique a cura do Senhor para a mente, para o corpo, para a alma, em nome de Jesus. Agora, amados irmãos e irmãs, gente querida de Deus, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor perfeito, eterno de Deus, o nosso Pai, o consolo, a paz, a capacitação do Espírito Santo, seja sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus, aqui nessa cidade, aqui nesse país e nas nações na terra, que creem em Jesus Cristo, que aguarda o seu retorno glorioso. Que seja assim hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe muito, te dê uma ótima semana, te livre do estresse, encha a sua casa de paz e de alegria. A gente se encontra durante a semana. A gente tem as quartas-feiras, para você saber, tem uma live pelo Instagram da igreja. Se você quiser participar, é o nosso culto de quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem uma live no Instagram, que é igreja.caminho. E sexta-feira à noite também, a partir das 9 horas da noite. Então, que Deus te abençoe, a gente se vê por aí. Fique em paz, bom domingo, boa semana. Tchau, tchau.